Áreas de figuras planas. Pessoal, vamos começar aqui com as áreas dos triângulos, beleza? Então, vamos pegar aqui áreas de triângulos. Triângulo, tá certo? Vamos lá. Vamos começar aqui com um tipo de formato para calcular a área, que é o mais comum, o mais utilizado. Se aparecer, é de fato o primeiro que você pensa, né? Que a base vezes altura sobre 2, que seria o formato mais tradicional, mais comum, né? Então, a forma, né, tradicional, a forma comum, a forma mais usual, né? Você pode aplicar aí a área do triângulo numa questão. Você descobre aqui quanto é que é a base, descobre aqui o valor dessa altura, né? E aí divide por 2, beleza? Então a área aqui vai ser base vezes a altura sobre 2. Atenção só nesse detalhe aqui, que é o seguinte: todo triângulo ele possui 3 bases, possui 3 alturas. O que você chama de base ou altura depende daquilo que você está considerando como referência, né? Então, por exemplo, a base pode ser essa? Pode, desde que a altura seja essa daqui, mas se você girar o triângulo, pegar o outro lado como sendo base, por exemplo, se pegar esse lado aqui sendo base, a altura vai vir aqui nele, tá? Então, base e altura é um parzinho, né? Então, se você seleciona aqui, essa é a altura correspondente, tá bom? Existe a possibilidade também do seu triângulo ser um triângulo do tipo retângulo. O triângulo retângulo, pessoal, é aquele que já tem um ângulo de 90 graus. Então, no triângulo retângulo, tendo aqui 90 graus, um lado é o cateto, o outro lado é o outro cateto, e aí você acaba multiplicando os catetos e dividindo o resultado por 2, beleza? Então, a área daqui fica isso. Cat sobre 2. Cateto vezes cateto sobre 2. Tudo bem? Obviamente, isso você vai aplicar apenas em triângulo retângulo, porque é nele que tem um ângulo de 90 graus. Aí, uma observação que eu acho legal aqui, vocês anotarem no segundo caso, é: tem gente que só pensa no catetos sobre 2, se o triângulo tiver esse formato, né? Porque aí você pensa em base e altura sobre 2. Mas é importante você lembrar também, ó, que o triângulo pode aparecer nesse sentido aqui, nessa direção, né? Aparecendo nessa direção aqui, pessoal, ó, aqui está o ângulo de 90 graus, né? Então você tem um cateto aqui, o outro cateto do lado de cá. Você faz o produto deles aqui, divide por 2, né? Então, assim, esse triângulo pode estar rotacionado, tá? Beleza? Existe também aqui um terceiro formato que é importante que você saiba também, que é quando o triângulo for do tipo equilátero. Pessoal, no triângulo equilátero, os 3 lados têm medidas congruentes, tá? Então, aqui, por exemplo, vale L, aqui L, aqui L. E aí, no triângulo equilátero, todos esses ângulos aqui são de 60 graus, tá? Bom, cálculo da área do triângulo equilátero. Veja, quando você traça aqui a altura, essa altura no triângulo equilátero vale, a altura no triângulo equilátero vale lado raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Essa é a altura no triângulo equilátero. Bom, tenho base, tenho uma altura. Se eu fizer esse produto, dividir por 2, eu tenho uma área dele, né? Então, base, L, altura, L raiz de 3 sobre 2, base vezes altura sobre 2. Beleza? Pessoal, então nesse formato aqui, ó, base vezes altura sobre 2, utilizando o mais usual, o mais comum, eu consigo demonstrar outros casos, né? Que nem o do triângulo equilátero. Aí perceba, cuidado, hein? Olha, esse 2 você não fica com esse 2 não. Você está dividindo por 2, está dividindo por 2 de novo, você vai acabar dividindo por 4. Beleza? É só você fazer o teste, né? Aí, como assim um teste? Pega comida, pega uma pizza, né? Que aí quando você coloca comida o negócio fica mais sério, né? Divide por 2. E depois você divide por 2 de novo, você acaba tendo 4 pedaços ali, né? Então, assim, esse 2 não corta com esse 2, faz multiplicar, tudo bem? Então, essa área aqui, pessoal, vai ser L vezes L, vai ficar L ao quadrado, raiz de 3, e aqui esse 2 vai acabar multiplicando com esse 2. Divide por 2 de novo, então você está dividindo por 2 vezes 2, você está dividindo por 4. Beleza? Ok? Esses 3 casos aqui, pessoal, são os casos mais usuais, são os casos mais notáveis, e todos eles vêm daqui, tudo bem? Desse primeiro, e são os 3 casos que vão mais aparecer aí mesmo, tá bom?
Agora, existem outras situações, tá? Que são triângulos também quaisquer, que pode aparecer e você vai utilizar essa fórmula aqui. No entanto, as informações fornecidas ali, elas acabam sendo legais para você resolver por outro formato, não por esses aqui, tudo bem? Mas esse aqui só vale no triângulo retângulo, esse aqui só vale no triângulo do tipo equilátero, tá bom? Vamos fazer aqui os demais casos. Vai, tira o print aí. Caso 4. Pessoal, quarto caso aqui, tá? Esse caso vai ser legal quando você tiver dois lados envolvidos e um ângulo. Olha só, vamos ver aqui, ó. Quando você tiver dois lados envolvidos e um ângulo. Então, por exemplo, esse lado aqui valendo A, esse lado aqui valendo B, isso vale para um triângulo qualquer, tudo bem? E aqui no meio deles tem um ângulo, chamado de alfa. Bom, área pelo formato mais comum, base vezes altura sobre 2. Então vamos lá. Essa área aqui vai ser base vezes altura sobre 2. Só que essa altura aqui, ó, essa altura, eu quero montar um outro formato de, a fórmula de área, né? Só que imagine que na questão você não tem a altura, porém, nessa questão você acaba tendo o B e informação sobre esse ângulo alfa. Então dá para você descobrir uma outra fórmula aqui, né, que trabalhe com essas informações e seja mais interessante para você descobrir o ângulo, para descobrir o B, para descobrir a área, enfim. Qual que é o detalhe aqui? Relacione esse alfa, o H e o B no triângulo retângulo aqui do canto. Pessoal, se você pegar nesse triângulo retângulo aqui, o que você vai encontrar? O seno de alfa vai acabar sendo igual à razão entre o cateto oposto, que é o H, e a hipotenusa, que é B. H sobre B. Então, quem é que vai ser esse H aqui, pessoal? Passa esse B que está dividindo para cá, multiplicando. Esse H vai ser B vezes o seno de alfa. Tá certo? Bom, então, isso daqui você pode substituir nesse H de cá. E aí você tem uma outra fórmula aqui para a área. Vai ficar A vezes H, e esse H é o B seno de alfa. Sobre 2. Pronto. Meio absceno, lado vezes seno do ângulo sobre 2. Essa formulinha aqui é interessante quando você tiver dois lados e o ângulo entre eles aqui envolvidos. Tudo bem? Beleza? Olha, existe uma outra forma também de calcular a área do triângulo, pessoal, forma assim, que é um triângulo qualquer também, e você consegue calcular a área desse triângulo utilizando o raio da circunferência inscrita nele. Tá? Então, tem um triângulo, vou colocar um triângulo assim, e aí dá para a gente descobrir aqui a área desse triângulo em função do raio da circunferência inscrita nele. Bem? Vou puxar aqui o raio, ó. Raio da circunferência aqui. Lembrando que o raio forma com a tangente, pessoal, sempre um ângulo de 90 graus, né? Sempre um ângulo de 90 graus. Então, se eu puxar para cá, também eu vou conseguir 90. Se eu puxar para cá, também eu vou conseguir 90 graus. De boa? Certinho? Então, isso é o raio, isso é o raio, isso é o raio, né? Aí, qual que é a ideia aqui? Dá para você dividir em 3 triângulos menores para poder calcular a área dele, né? Então, ó, dá para a gente fazer uma divisão aqui, tudo bem? Ó, tá vendo esse triângulo aqui que eu estou destacando em vermelho? Esse lado, vamos supor, A, e a área desse triângulo eu posso fazer base vezes altura sobre 2, né? Então, essa área desse triângulo aqui, A vezes R sobre 2. Tudo bem? Mas eu posso, por exemplo, pegar esse outro triângulo aqui, ó, nessa lateral de cá. Dá uma olhada nesse outro triângulo. Base B e a altura desse triângulo aqui na lateral, pessoal, é o Rzinho, então vai ficar base vezes a altura sobre 2, ou seja, Bzinho vezes R sobre 2. E por fim, nós podemos também fazer isso aqui, ó, nesse outro triângulo, nesse triângulo de cá. Pessoal, nesse triângulo de cá, eu tenho um lado valendo C, a altura nesse triângulo aqui da lateral, ó,
a altura vai ser o Rzinho. Então nós vamos fazer base vezes a altura sobre 2. Nós vamos fazer C vezes R sobre 2. Pronto. Tá? Olha aí, todos eles têm um R sobre 2. Se R sobre 2 é um fator comum, a gente pode colocar o fator comum em evidência. Colocando o R sobre 2 em evidência, pessoal, aqui vai ficar o A, né? Vou botar o R sobre 2 em evidência. Aqui fica A mais B mais C, né? R sobre 2, R sobre 2, R sobre 2. Então, você vai ter aqui uma nova forma de calcular a área desse triângulo utilizando o raio da circunferência inscrita. Galera, mas A mais B mais C é o perímetro do triângulo. Perímetro é a soma dos lados, né? Então, A mais B mais C é o perímetro. Quando a gente divide por 2, isso gera o semiperímetro, tá? Então, ó, lembrando que... Aqui eu vou desenhar para você lembrar, né? Ó, vamos lá. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro, pessoal, geralmente nós simbolizamos por 2P, tá? Então, 2P vai ser A mais B mais C, certo? Então, quer dizer que se o perímetro é 2P, A mais B mais C sobre 2 a gente vai chamar de semiperímetro, tá? Então, esse grupinho aqui, ó, A mais B mais C sobre 2, tá vendo esse grupinho aqui? Ó? É o perímetro dividido por 2. O perímetro dividido por 2 é o semiperímetro. Então, essa área aqui vai ser o raio vezes o semiperímetro. Tudo bem? Semiperímetro vezes o raio, tá? Geralmente, a galera lembra mais assim, tá bom? Então, existe uma forma também de obter a área do triângulo utilizando o raio da circunferência inscrita, certo? Vamos pegar aqui um outro caso. Vai lá, tira um print aí. Então, vamos lá. Sexto caso. A gente também consegue determinar a área do triângulo, pessoal, em função do raio da circunferência circunscrita. Do raio da circunferência que passa pelos vértices do triângulo, beleza? Então, ó, tem um raio da circunferência circunscrita, vou chamar de Rzão. Ó, imagine aqui, lado valendo Azinho, Bzinho, Czinho, tudo bem? E aqui tem o centro dessa circunferência e o raio aqui dela. Tá bom? Beleza. Bom, dá pra gente encontrar a área dele aqui, base vezes altura sobre 2. Dá pra gente encontrar a área dele aqui, multiplicando também os lados pelo centro do ângulo dividido por 2. Você lembra que foi um caso que a gente fez, o quarto caso, né? Lados vezes o seno do ângulo sobre 2. Né? Então, existe essa forma de calcular a área do triângulo também. Então, lado vezes o seno do ângulo sobre 2. Lembra disso? E aí, pessoal, lá da lei dos senos, tá? Tem que lembrar lá da lei dos senos. Lei dos senos. Fala o seguinte, se você pegar um lado e dividir esse lado pelo seno do ângulo oposto, então se você pegar e dividir pelo seno de alfa, pessoal, isso sempre dá o diâmetro dessa circunferência circunscrita, tá? Lado dividido pelo seno do ângulo oposto dá o diâmetro dessa circunferência circunscrita. E aí, veja você mesmo. Veja, esse seno de alfa, né? Que aparece aqui, eu posso isolar ele. Vamos isolar o seno de alfa. Ó, A sobre 2R não é igual ao seno de alfa? Né? Se a gente trocar de posição esses dois aqui, ó, A sobre 2R é o seno de alfa. Eu posso substituir aqui, ó, esse seno de alfa por isso, né? E aí veja como é que vai ficar. B, C, seno de alfa é A sobre 2R dividido por 2. Olha o que vai aparecer lá em cima, pessoal. Vai aparecer ABC, divide por 2R, divide por 2 de novo. Lembra que a gente conversou, né? Você não pode cortar esse 2 com esse 2. O que você vai fazer? Eles acabam sendo multiplicados, né?
Então, vai ficar ABC, divide por 2, e acaba dividindo isso aqui por 4. Então, ABC dividido por 4E. Tá certo? Então, essa aqui é uma forma que calcula a área do triângulo em função do raio da circunferência circunscrita. Beleza? E o último caso, pessoal, o último caso é o caso 7. Caso 7, isso. Também é um formato geral de cálculo de área chamado fórmula de Heron. Tá? Fórmula de Heron. Para calcular a área do triângulo utilizando o Heron, pessoal, você vai precisar dos lados do triângulo apenas. Se você tiver os 3 lados do triângulo, você acha a área dele. Beleza? Então, como é que funciona a fórmula do cálculo de área de um triângulo? Utilizando apenas os lados desse triângulo. Então, por exemplo, você tem o ABC aqui, né? Utilizando os lados dele. Vamos lá. Você já sabe que o perímetro é 2P, então P é o semiperímetro, né? Lembra lá que o semiperímetro é a metade da soma dos lados, né? Então tem como a gente encontrar a área desse triângulo utilizando o semiperímetro. Como? Aí essa área aqui, né? A demonstração dela é bem mais extensa que todas as outras que a gente já fez, né? Essa daqui de fato vai ser uma que a gente não vai demonstrar porque precisa mesmo que você saiba aplicar essa situação. A demonstração dela é bem extensa, tudo bem? A área aqui, pessoal, vai ser raiz quadrada de... Você vai pegar o semiperímetro e vai multiplicar pela diferença entre o semiperímetro e cada um dos lados. Então, semiperímetro menos A, vezes semiperímetro menos B, vezes o semiperímetro menos o C. Semiperímetro menos cada um dos lados. Semiperímetro menos A, menos B, menos C. Isso daqui também te fornece a área do triângulo. Beleza? Certo? Ok. Existem então esses 7 formatos de calcular a área de um triângulo. Qual que eu vou utilizar? O que você quiser, beleza? É o que você quiser. Só que, obviamente, para determinadas situações vai ficar mais fácil de um jeito do que do outro. Então, por exemplo, se o triângulo for um triângulo equilátero, não precisa achar a altura para depois pegar a base da altura sobre 2. Aplica logo L quadrado mais 3 sobre 4. Beleza? Então, se você já tiver determinadas informações, aplique naquele formato que costuma sair mais rápido. Só que tem um detalhe aqui importante, galera. Qual o detalhe importante aqui nessa questão da área desses triângulos? Qual que é o detalhe importante? Ó, ela serve também para descobrir outros resultados. Essa parte mais importante da aula, beleza? Então, se você boiou ali no início, não sei o que, já estava olhando para a geladeira ali, pensando, né? Não, no lanchinho, para aí um pouquinho, que essa é a parte mais interessante dessas fórmulas aqui. Você também, a partir da área, você consegue descobrir outros resultados no triângulo que são resultados mais difíceis de serem encontrados normalmente na geometria plana. Então, por exemplo, não é fácil encontrar num triângulo qualquer o raio da circunferência circunscrita. Não é trivial não, tá? Tem casos que é bem difícil. Só que veja, se você tiver num triângulo os lados desse triângulo e a área, se você substituir aqui os lados e a área, você não acaba achando R? E esse R é o quê? Esse R é o raio da circunferência circunscrita. Então, o mais interessante disso tudo aqui, dessas 7 formas aqui de calcular, é o seguinte. Além da área, beleza, a área, qualquer coisa você faz base das alturas sobre 2, você consegue descobrir outros resultados do triângulo que não são resultados tão triviais, né? Então, por exemplo, o raio da circunferência escrita, o raio da circunferência circunscrita não são resultados triviais de ser descobertos num triângulo qualquer. Porém, se você tiver a área, né, e lá, se você tiver outras informações, você pode jogar aqui e descobrir. É o que a gente vai fazer agora. Print aí. Imagine que eu vou colocar aqui um exemplo. Imagine que você tem um triângulo, pessoal. Nesse triângulo, um lado vale 5 centímetros, o outro lado vale 6 centímetros, o outro lado aqui vale 7 centímetros. Beleza? 5, 6 e 7. Tudo bem? 5, 6 e 7. Ok. Bom, então os 3 lados aí do triângulo.
Qual que é a área dele? Você pode tentar puxar a altura, tentar descobrir ela, você vai aplicar 2 Pitágoras, vai fazer um sistema, você acha a altura e faz base das alturas sobre 2. Pode ser. Mas a gente viu, e foi o último caso, né? Existe uma situação que permite você calcular a área do triângulo conhecendo os lados envolvidos, né? Existe uma situação que você consegue calcular isso também, né? Então, que situação é essa? Pela fórmula de Heron. Lembra o último caso? Pois bem, vamos calcular aqui a área desse triângulo utilizando a fórmula de Heron. Aí, para isso, a gente calcula primeiro o semiperímetro, lembra? Então, vamos lá. Ó. Semiperímetro é a metade da soma dos lados, então eu tenho 5 mais 6 mais 7, isso dividido por 2. Então, vamos somar aqui esses lados, nós vamos ter 11 mais 7, isso dá 18, 18 sobre 2, não é verdade? 11 mais 7 é 12, né? 12 mais 6, 18. Enfim, o semiperímetro aqui vale 9. E aí, como é que a gente calcula a área utilizando a formulinha de Heron? Né? Então, pela formulinha de Heron, essa área vai ser igual a raiz quadrada, semiperímetro, 9. E aí você vai pegar semiperímetro menos cada um dos lados. Um lado vale 5, um lado vale 6, um lado vale 7. Não é assim? Que a gente calcula a área pela formulinha de Heron, semiperímetro vezes a diferença entre o semiperímetro e cada um dos lados. Pois bem, vamos lá. Esse 9 aqui, ele é um quadrado perfeito, ele já consegue sair da raiz. Tirando ele da raiz, já aparece um 3 aqui. Vamos ver como é que ficam as demais diferenças. 9 menos 5 é 4, 9 menos 6 é 3 e 9 menos 7 é 2. Olha, dá para tirar esse 4 aqui da raiz também, né? Ele é um quadrado perfeito. 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2. Vamos tirar ele aqui, vai ficar 3 vezes 2. E na raiz lá dentro só vai ficar 3 vezes 2. Ou seja, essa área vai ser igual a 6 raiz de 6 centímetros quadrados. Beleza? Descobrimos a área dele. Tá bom? E aí, lembra aquilo que eu falei para vocês? Se eu te perguntasse assim, vem cá, quanto que dá o raio da circunferência inscrita nesse triângulo? Aí você vai desenhar a circunferência inscrita aqui, vai tentar buscar ali o valor do raio, dá uma certa dificuldade. E se eu te perguntar quanto é que é o raio da circunferência circunscrita? E se eu te perguntar quanto que é um ângulo aqui desse triângulo? Quanto que é o seno do alvo, cosseno do alvo? Quanto que é um ângulo aqui nesse triângulo? Beleza? E aí essas informações dá para a gente descobrir elas utilizando, por exemplo, aqueles formatos de área que a gente viu. Tá bom? Então faz o seguinte, vamos pegar esse mesmo exemplo, tá? Aí já copiei aqui o valor da área dele, tiro o print aí, 6 raiz de 6, então eu já vou escrever aqui em cima, tá? Que nesse nosso exemplo a área vale 6 raiz de 6. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos descobrir outros resultados aqui, tá? Então, imagine aqui, pessoal, que eu queira, por exemplo, o raio dessa circunferência inscrita. Eu quero saber quanto que é o raio da circunferência aqui, ó, que tangencia os lados. É a circunferência inscrita, né? É ela que tangencia os lados. Quanto que vale o raio dela? Beleza? Então vamos lá. A gente já viu que a área do triângulo pode ser dada pelo semiperímetro vezes o raio. Lembra desse resultado? Pois bem, a área a gente tem desse triângulo. A área vale 6 raiz de 6. O semiperímetro, a gente também descobriu o semiperímetro aqui vale 9. E com isso, veja, eu não preciso de muito esforço para achar quem? O raio da circunferência inscrita, que utilizando uma geometria tradicional, você possivelmente ia demorar bem mais tempo. Percebe? Então eu consigo descobrir o raio da circunferência inscrita, né? Utilizando a área do triângulo. Essa é uma das grandes sacadas dessa aula de área. Vou passar esse 9 que está multiplicando, dividindo, que dá para simplificar, né? Por 3, aqui dá 2, aqui dá 3, vamos passar o 3 para lá. Vai ficar 2 raiz de 6 sobre 3. Esse é o raio da circunferência inscrita. Legal, então assim, por meio da área, dos lados, eu consigo encontrar outros resultados que não são triviais, né? Então, por exemplo, quanto que dá o raio, né? Esse aqui é o raio da circunferência inscrita. Quanto que dá o raio da circunferência circunscrita, pessoal?
Também não é trivial você pegar aqui esse triângulo, traçar a circunferência circunscrita e determinar ali quanto que é o raio dela, né? Não é algo trivial, né? Na verdade aqui, desculpa, eu coloquei nisso aqui não necessariamente, né? Vai bater. Vou puxar até mais para cá. Puxar até mais para cá. Puxar desse outro lado, tá? Não necessariamente coincide, tudo bem? Coincide no triângulo do tipo equilátero. Beleza. Então tem um raio da circunferência grandona. Não é tão trivial assim você descobrir o raio da circunferência gigante ali pela geometria tradicional. Porém, tem uma maneira legal que você consegue descobrir utilizando o quê? Áreas, né? Utilize áreas, porque olha, a gente viu já que a gente demonstrou, né, que a área do triângulo também pode ser calculada pelo produto dos lados dividido por 4R. Lembra disso? Né? Podemos descobrir a área do triângulo nesse formato. O que é a área do triângulo? 6 raiz de 6, eu já tenho ela, porque a gente descobriu por Heron. Beleza. Lados, um vale 5, o outro vale 6, o outro vale 7. Pessoal, dá para a gente simplificar aqui, né? Por 6 de um lado, por 6 do outro lado. Vamos trocar de posição, ó, esse R com esse raiz de 6. Então, quanto que vai dar o raio aqui, hein? Vamos trocar o R de lugar com raiz de 6, pessoal. Aqui em cima ficou 5 vezes 7, 5 vezes 7, 35. E aqui embaixo ficou 4 raiz de 6. Aí, ó, vamos racionalizar esse valor. Aí a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6, para racionalizar isso daqui, né? Lá em cima vai acabar aparecendo 35 raiz de 6. E lá embaixo, pessoal, vai acabar aparecendo 4 vezes 6, porque raiz de 6 com raiz de 6, né? Dá 6. Então vai ficar 4 vezes 6, 4 vezes 6 dá 24. Olha aí. Galera, seria razoavelmente difícil você encontrar esses valores pela geometria tradicional. O raio da circunferência inscrita, o raio da circunferência circunscrita. Porém, utilizando aqui a ideia de áreas, a gente consegue chegar a esses valores, né? Então, essa é a sacada das áreas. Você pode, além de calcular a própria área do triângulo, você pode utilizar os formatos que ali existem para calcular outras características. Então, por exemplo, o raio da circunferência inscrita, o raio da circunferência circunscrita. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Bons estudos!